Muito boa noite, amigos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Estamos mais uma vez com todos vocês aqui através da Rádio Promessa FM, www.jesus24horas.com. E no dia de hoje, na noite de hoje, vamos transmitir para todos vocês a segunda aula sobre esse tema maravilhoso, sobre esse tema que fala sobre o arrebatamento. E, melhor dizendo, sobre quando o arrebatamento, em que época, melhor dizendo, o arrebatamento vai acontecer. Então, nós demonstramos na aula anterior, na primeira aula, em que existem indícios na Bíblia que pode ser que o arrebatamento aconteça 7 anos antes do começo da tribulação. A tribulação é um período de 7 anos, conforme o profeta Daniel nos mostra em seu livro, no capítulo 9, versículo 27, que vai durar 7 anos. E esse período, profeticamente, na linguagem profética, ele é chamado de semana, mas não uma semana de dias, e sim uma semana de anos. Nós vimos na primeira aula, somente para recapitular o que nós vimos, que o Senhor Jesus ele diz que a sua volta será como nos dias de Noé. Ele diz isso em Mateus 24, a partir do versículo 37. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. É o capítulo 24 de Mateus que eu estou lendo, já no final deste capítulo. Porém, o capítulo todo estava falando exatamente da tribulação, do momento em que Israel ele vai sofrer na pele todas as consequências da incredulidade que ele teve em relação a Jesus. Israel foi incrédulo e tem sido incrédulo até o dia de hoje em relação ao Filho de Deus, ao Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus ele diz que a sua vinda seria comparada, ele compara a sua vinda justamente como aconteceu nos dias de Noé, o que aconteceu ali no dilúvio e aquele episódio em que Deus ele poupou, ele guardou a família de Noé em uma arca, e essa arca foi elevada da terra, como diz lá em Gênesis capítulo 7, versículo 17, em que as águas que simbolizam o Espírito Santo, as águas elas levantaram da terra, de sobre a terra, a arca, e todas as pessoas que estavam na terra elas pereceram com o dilúvio. O dilúvio, ele é uma pré-figura da tribulação. A arca em que Noé ele é poupado daquele juízo simboliza o arrebatamento pré-tribulação. O que nós queremos mostrar para você é que no capítulo 7 de Gênesis, no versículo 7 e no versículo 10, existe algo incrível que pouca gente nota e pouca gente comenta. Capítulo 7, versículo 7 de Gênesis diz: Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Então Noé entrou na arca no versículo 7. Porém, no versículo 10, mais à frente, diz o seguinte: E aconteceu que passados 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Passaram-se 7 dias depois que Noé entra na arca, 7 dias após Noé ter entrado na arca, é que começou o dilúvio. Então o dilúvio não começa imediatamente ao momento em que Noé entra na arca, mas sim, primeiro ele entra, passam 7 dias, 7 dias ainda acontecem, mas Noé já estava dentro da arca, poupado, guardado, fechado dentro da arca, a porta tinha sido fechada, Noé com a sua família já estava protegido. E do lado de fora
As pessoas estavam ali sem perceber, como Jesus disse, o que estavam acontecendo. Eles não perceberam até que veio as águas do dilúvio e levou a todos. Jesus disse no seu sermão do capítulo 24 de Mateus. Então você percebe que eles comiam e bebiam do lado de fora da arca, comiam e bebiam. Jesus disse que assim era nos dias anteriores ao dilúvio. Que dias são esses? São exatamente esses dias, esses 7 dias que foi o período entre o momento em que Noé entrou na arca e o momento em que começou o dilúvio. Nesses dias anteriores ao dilúvio, eles comiam e bebiam. Em outro evangelho, diz também que é exatamente Lucas capítulo 17, que eles compravam e vendiam. Então não havia fome, não havia necessidade nesses 7 dias. Enquanto Noé estava na arca, com comida, ele estava na arca com a família guardados, do lado de fora, eles estavam vivendo, as pessoas desse mundo, uma falsa prosperidade. Eles estavam vivendo aparentemente bem. Eles estavam gozando, desfrutando de uma aparente prosperidade. E o curioso, nós mostramos no dia de ontem, que os 7 dias que Noé passa escondido, oculto por Deus, ocultado por Deus dentro da arca, é exatamente uma semana. O que nos leva a crer que pode ser, como disse Daniel, que a tribulação dura uma semana, que é justamente prefigurado pelo dilúvio, que uma semana antes do começo da tribulação, 7 anos antes do começo da tribulação, o mundo já não terá mais a igreja fiel e arrebatada presente nele. A igreja do Senhor Jesus já terá sido arrebatada. E o mundo só vai se dar conta disso e entender o que aconteceu com a igreja quando comece o dilúvio, ou seja, quando comece a tribulação. Só que aí a porta já se fechou há muito tempo. Pois bem, hoje nós vamos apresentar a vocês um outro argumento. O argumento dos sonhos de Faraó que José interpretou, que aconteceriam 7 anos de prosperidade e depois 7 anos de miséria. Preste muita atenção nisso. José na Bíblia, o filho de Jacó, e a sua história começa no capítulo 37 de Gênesis, ele sempre foi visto em toda a história da teologia e do estudo bíblico, em toda a história da igreja, ele sempre foi visto como um tipo de Cristo. O que é um tipo de Cristo? Um tipo de Cristo é justamente uma pré-figura de Jesus. É uma figura do passado, mas que mostra, que simbolizava o Senhor Jesus que estaria por chegar ainda. Na época de José, obviamente, Jesus ainda não tinha chegado. Mas tudo o que acontece com a vida de José, desse personagem da Bíblia, aconteceu futuramente com o Senhor Jesus. Somente algumas coisas que nós vamos mostrar no dia de hoje, nessa aula, que ainda não aconteceu com Jesus, da mesma forma que aconteceu com José. É aí que nós vamos entrar com o nosso estudo das profecias, com o nosso estudo escatológico. Mas José, ele é tido como um pré-símbolo ou uma pré-figura, um tipo de Cristo, do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar muitos exemplos do que aconteceu com José e foi o mesmo que aconteceu com Jesus. Por exemplo, José ele foi vendido pelos seus irmãos. A mesma coisa aconteceu com Jesus, que foi traído e que foi vendido, que Judas ele vendeu o Senhor Jesus pelas 30 moedas de prata. Tal como Jesus, José também foi preso. José foi preso, Jesus ele também foi preso. No capítulo 42, versículo 22 de Gênesis, você nota que os irmãos de José, eles começam a sofrer e eles reconhecem que eles estavam sofrendo por causa do sangue do seu irmão, do sangue que estava sendo cobrado deles. E você lembra
que no Novo Testamento os judeus eles falaram que o seu sangue caia sobre nós, crucifica ele. Então você sabe que haverá um dia em que eles, os judeus, vão reconhecer isso. Eles vão reconhecer esse pecado. Todos eles reconhecerão isso. E os sofrimentos que eles têm vivido ao longo da história é justamente por causa desse sangue. O mesmo que aconteceu com José e com seus irmãos, aconteceu com Jesus e acontece com os judeus. Nós vemos na história de José que os seus irmãos, eles se arrependem e reconhecem a culpa deles. E isso ainda não aconteceu, mas é algo que as profecias mostram que vai acontecer com os judeus. E, assim como aconteceu com José, aconteceu o mesmo com Jesus, ele foi dado como morto perante o seu pai. O seu pai, o pai de José, que é Jacó, ele acreditava que o seu filho tinha morrido. E mais para frente, ele vê o filho dele vivo. É como se fosse uma ressurreição do filho dele. Ele vê o filho dele ressuscitado. Porque durante todos aqueles anos, José, ele tinha, o Jacó, melhor dizendo, Jacó tinha a José, que era o seu filho, como morto. Ele havia dado o seu filho como morto. E mais para frente, o filho dele, que representa o Senhor Jesus, ele é ressuscitado diante do Pai. É o mesmo que aconteceu com o Senhor Jesus no domingo da ressurreição. E mostra também o livro de Gênesis que José ele se revela para os seus irmãos. Ele se revela, ele diz: eu sou José. A mesma coisa há de acontecer no futuro em relação ao Senhor Jesus e os judeus. O Senhor Jesus dirá aos judeus: eu sou o Messias. O Messias que vocês andam buscando. O Messias que vocês venderam, que foi preso, que foi morto. O Messias que foi traído, que foi crucificado. Agora vocês arrependidos reconhecem que eu sou esse Messias. No capítulo 12 do livro de Zacarias capítulo 12, versículo 10, nós vemos isso acontecendo. Zacarias 12, versículo 10, eu gostaria de ler isso rapidamente para você, onde diz que no final dos tempos, os judeus estarão em aperto, Jerusalém será invadida, os judeus estarão sofrendo na mão da besta do Apocalipse. E no capítulo 12, versículo 10 de Zacarias diz que sobre toda a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim. Jesus está dizendo isso no Antigo Testamento. E olharão para mim a quem traspassaram. Isso é uma clara evidência da crucificação. Olharão para mim a quem transpassaram e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo Filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon no vale de Megido, que é justamente o vale do Armagedon. Então essa profecia de Zacarias 12:10, ela fala que os judeus no futuro próximo, eles estarão ali no vale do Armagedon, correndo do anticristo que ali estará, ou melhor, da besta do Apocalipse que ali estará, e eles estarão em pranto, eles estarão desesperados. Haverá o dia em que o Espírito de graça, o Espírito Santo, que também é tipificado na história de José como o intérprete que José tinha. Você sabe que José não falava diretamente com seus irmãos, enquanto ele estava disfarçado, e os seus irmãos não reconheceram ele como José, o seu irmão. Mais para frente,
os irmãos de José, o que nós vamos mostrar aqui hoje, eles têm que procurar José com fome, querendo comprar alimento, e só José tinha o alimento, e eles não reconhecem o seu irmão. Existe ainda uma venda nos olhos deles, em que eles não conseguem reconhecer que era o seu irmão que eles haviam vendido e traído. Então, José ele se comunica com os seus irmãos através de um intérprete, porque os irmãos de José, não sabiam ainda que aquele homem que estava diante deles falava em hebraico, e José não queria que eles soubessem por enquanto. Então esse intérprete que José tinha, e isso está claro no capítulo 42 de Gênesis, versículo 23, em que mostra que esse intérprete falava entre José e os seus irmãos, que simboliza exatamente o Espírito Santo, que estará convencendo do pecado, desse pecado horrível que os judeus carregam até hoje, de terem entregado Jesus à cruz, terem entregado o seu irmão, que Jesus é irmão dos judeus. Eles entregaram a Jesus a cruz, a morte aos romanos, da mesma forma que José foi entregue aos egípcios pelos seus próprios irmãos. Então, isso tudo nós sabemos, nós temos consciência que é uma pré-figura ou uma tipologia do Senhor Jesus. Mas quando será que os irmãos reconhecem ou melhor, os judeus vão reconhecer a Jesus como Messias, como Salvador? Na história de José, os irmãos dele, eles reconheceram a José, eles se encontraram com José e se arrependeram nos 7 anos da fome. Nos 7 anos da fome, que justamente prefigurava a tribulação. Foi José que profetizou que haveriam 7 anos de fome sobre a terra, assim como fez Jesus também. Jesus também profetizou que haveria 7 anos de tribulação, que é dito pelo nosso Senhor justamente em Lucas capítulo 21, no versículo 35, eu vou ler para você aqui agora, onde o Senhor Jesus ele fala que viria a aflição, viria a tribulação e chegará a tribulação sobre todos os que habitam sobre toda a terra. Jesus diz, virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Então veja que a tribulação dos 7 anos, que foi prefigurada na história de José como os 7 anos de fome, ela foi, tal como José profetizou, esses 7 anos de fome, Jesus também profetizou os 7 anos da tribulação. Em Marcos capítulo 13, versículo 19, Jesus disse que naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Então você veja que Jesus profetiza a tribulação, os 7 anos de tribulação. Assim também profetizou José, que é uma figura, uma pré-figura, um tipo de Cristo, quando ele falou dos 7 anos de fome. Só que será que foram apenas 7 anos de fome que José profetizou? Não. José profetizou que haveria, antes dos 7 anos de fome, 7 anos de abundância, 7 anos de prosperidade. Quando Faraó contou para ele o sonho que tinha tido, inclusive Faraó ele disse, no capítulo 41, versículo 19, Faraó falando com José, ele disse que ele nunca tinha visto aquelas vacas magras, que ele tinha sonhado em 7 vacas gordas e 7 vacas magras que comiam e devoravam aquelas 7 vacas gordas. E quando o Faraó fala sobre aquelas 7 vacas magras que devoravam as gordas, ele diz que nunca tinha visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. Então aqui você
nota exatamente a semelhança com as palavras do Senhor Jesus, que nunca haverá tempo tão feio, tão horrível como os da tribulação, os 7 anos da tribulação. E é aí então que José começa a interpretar os sonhos de Faraó, no versículo 25, capítulo 41 de Gênesis, versículo 25 em diante. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas feias à vista e magras, que subiam depois delas, são 7 anos. São 7 anos. Esta é a palavra que tem dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. O Egito simboliza e prefigurava o mundo inteiro. Então haverão 7 anos de grande fartura, José diz. E depois desses 7 anos de fartura, levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida da terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância da terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. Então aqui você vê exatamente a profecia que José faz, e José prefigura o Senhor Jesus, lembre-se sempre disso, que José ele fala que haveriam 7 anos de fome, porém antes desses anos de fome, haveria os 7 anos de prosperidade. Então, no capítulo 41 ainda de Gênesis, no versículo 45, diz que Faraó ele escolhe a José como governador ou como primeiro-ministro de todo o Egito. E uma coisa muito curiosa que acontece antes de começarem os 7 anos de prosperidade, que são as primeiras 7 vacas, as vacas gordas, antes de começar a se cumprir esse sonho, essa profecia, o Faraó ele entrega para José uma das principais moças ali, uma mulher, uma donzela egípcia, para que ele se casasse. Então olha que coisa curiosa, e vamos comparar isso com o entendimento profético e o contexto profético que nós estudamos. Antes de começar os 7 anos de prosperidade, José, que simboliza Jesus, ele se casa. E ele se casa com quem? Ele se casa com uma judia? Não, a mulher não era judia. A mulher era uma donzela, porém ela era egípcia, ela era gentia. Ela não era uma mulher judia. Então você percebe aqui o casamento de José com uma mulher que não era judia. Isso prefigura claramente as bodas do Cordeiro, as bodas do Senhor Jesus, que há de casar com a igreja, que não é judia, que é gentia. Porém, esse casamento ele acontece antes de começar os 7 anos de abundância. E é aí que no versículo 47 diz: e nos 7 anos de fartura a terra produziu abundantemente. Versículo 53, estou ainda lendo Gênesis 41. Então acabaram os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Havendo, pois, fome sobre a terra, sobre toda a terra, melhor dizendo, sobre toda a terra, e isso nos faz lembrar o que Jesus diz em Lucas 21:35, que virá sobre toda a terra, sobre todos os habitantes da terra, vindo a fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevalecia sobre a terra do Egito.
e de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Então aqui começa a se cumprir exatamente os 7 anos de fome. Então preste atenção, antes da fome tivemos nesse mundo os 7 anos de abundância. E esses 7 anos de abundância é o que nós acreditamos que vai acontecer antes de começar os 7 anos da tribulação futura. Haverá 7 anos de abundância na terra, para que a tipologia se cumpra completamente. Assim como se cumpriu todos os outros detalhes da vida de Jesus em relação a José, também há de se cumprir aqueles que estão faltando. Antes que venham os 7 anos das vacas magras sobre toda a terra, haverá os 7 anos que serão anos de abundância. Como nós falamos ontem, os 7 dias que Noé havia desaparecido, e só depois de 7 dias em que ele já tinha entrado na arca, é que começa o dilúvio. E durante esses 7 dias que Noé já tinha desaparecido, Jesus fala que os homens comiam e bebiam, não tinha fome, não tinha miséria. E é justamente esse tempo pré-tribulacional que o mundo inteiro vai viver e vai estar iludido de que a nova era chegou, de que a era da prosperidade chegou, e eles não precisam de Jesus e nem da igreja que já desapareceu, e eles estarão vivendo de maneira regalada. Inclusive os judeus vão estar vivendo 7 anos de muita abundância antes que comece o período de 7 anos de tribulação que virá especialmente para eles. E você nota que isso vai acontecer, conforme diz aqui Gênesis 42, no capítulo seguinte, 42, que os irmãos de José, eles se reconhecem a culpa deles. Diz assim, versículo 21, na verdade, disseram os irmãos de José, somos culpados acerca de nosso irmão. Eles estavam falando de José, pois vimos a angústia da sua alma, nós vimos que o nosso irmão estava sofrendo angústia da alma, quando nos rogava, nós, porém, não ouvimos. Por isso, vem sobre nós esta angústia. Olha só, isso é uma profecia. Os irmãos de José, que prefiguram os judeus, eles vão reconhecer que eles estarão passando pela angústia, ou seja, pela aflição, pela tribulação. Sobre eles vai vir essa angústia. E eles um dia vão reconhecer isso. Eles vão reconhecer que eles viram a Jesus em angústia de alma quando nos rogava para que não fizesse aquilo com ele. José rogou para os seus irmãos, não façam isso comigo. Não me vendam para os egípcios. Não me sacrifiquem para os egípcios. E eles não quiseram saber, eles continuaram fazendo aquilo. Então, os irmãos de José, no capítulo 42, eles vão reconhecer um dia. Então, disse que José, quando ouviu isso, no versículo 24, ele se retirou deles e chorou, porque ele ouviu o que os seus irmãos estavam falando. Havia um intérprete entre eles, havia um intérprete, como nós falamos aqui inicialmente, mas José entendia tudo o que eles falavam. E o Senhor Jesus sabe de tudo o que eles pensam e o que eles falam através do Espírito Santo. No capítulo 45, é o capítulo que José ele se revela. José se revela para os seus irmãos. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou, fazei sair daqui a todo homem, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos, eu sou José. Olha que maravilha, eu sou José. Você sabe que somente Deus ele usa essa frase, eu sou. O Senhor Jesus ele dizia isso, eu sou.
Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. José se revela aos seus irmãos dizendo: eu sou. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegavam-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Preste muita atenção que isso é muito importante. Deus ele nos mostra através da sua palavra quando foi que os irmãos de José reconheceram a ele. E quando isso aconteceu? Foi exatamente no 2º ano dos 7 anos de fome. Foi no 2º ano da tribulação. Preste atenção que isso é um detalhe muito importante. Se você ler o Apocalipse no capítulo 7, é exatamente o período da tribulação. E esse capítulo 7, ele vem antes do capítulo 10 e 11, que é justamente quando acontece a metade da tribulação. O capítulo 7 é quando, de uma maneira milagrosa, o Espírito Santo unge a 144 mil judeus. 144 mil judeus das 12 tribos de Israel. E lembre-se você que foram 12 os irmãos que estavam ali vendo a José sendo revelado para eles. Então, no capítulo 7 de Apocalipse, esse tempo em que os judeus eles vão ser ungidos, nos parece justamente que é nessa primeira metade da tribulação que vai acontecer ainda, e mais ou menos ali, se você lê o capítulo 6 e 7, você percebe que é justamente nesse período entre o 2º ano de tribulação. Exatamente ali no fim do 2º ano, indo para quase o 3º ano da tribulação. E é justamente o tempo em que os irmãos de José se reconhecem como culpados, se arrependem do que fizeram e José se revela para eles. Então, nós entendemos exatamente isso. Quando que os judeus eles vão reconhecer ao Senhor Jesus? Quando é que os irmãos do Senhor Jesus, como os irmãos de José, vão reconhecê-lo como o Salvador do mundo? Porque José estava também salvando o mundo todo naquele tempo. Eles reconhecerão justamente, de acordo com essa tipologia que nós estamos mostrando nessa aula, no 2º ano de tribulação. É quando isso acontece. É quando os irmãos de José, no 2º ano das vacas magras, que já tinham passado todo aquele tempo de prosperidade, eles reconhecem o seu irmão de quem eles tinham vendido para os egípcios. Então, isso é um ensinamento grandioso, maravilhoso sobre as profecias. Antes dos 7 anos de tribulação, acontecem os 7 anos das vacas gordas. E é justamente esse período que nós acreditamos, e vamos mostrar nas próximas mensagens, nos próximos vídeos, que Israel ele vai desfrutar de uma prosperidade como nunca, uma segurança como nunca. É o que nós vamos mostrar para você daqui a alguns dias no nosso próximo vídeo no YouTube. Se inscreva no nosso canal, esse amigo que lhes fala, missionário Hélio Giroto, procure pelo meu nome, Hélio Giroto, no YouTube. Você se inscreva no nosso canal que nós vamos mostrar para você que antes de começar a tribulação sobre Israel, antes de começar os 7 anos profetizados por Daniel, Israel estará vivendo em paz e segurança. Israel estará vivendo, como diz Ezequiel, capítulo 38 e 39, vivendo em tempos de muita segurança, mas muita prosperidade, como nunca antes.
E é esse tempo que eles vão achar que eles estão bem. E quando eles ouçam falar de paz e segurança, virá sobre eles a repentina destruição. Virá sobre eles, o texto sagrado diz. Não diz o texto sagrado, virá sobre vós, a igreja, mas diz que a repentina destruição virá sobre eles. Esse tempo também pré-tribulacional, que eu acredito ser os 7 anos das vacas gordas, antes dos 7 anos das vacas magras, é o tempo também que eu acredito que, como Paulo diz em 1 Tessalonicenses, que é justamente o tempo chamado a operação do erro. A operação do erro, em que aqueles que não deram crédito à verdade serão jogados para a operação do erro, é um tempo em que as Escrituras dizem em que acontecerá a verdadeira apostasia, em que os valores cristãos serão praticamente apagados desse mundo, porque a igreja já não estará mais aqui. Aqueles que serão entregues à operação do erro não são aqueles que amam a verdade, mas são aqueles que rejeitaram a verdade, e eles serão entregues para a operação do erro, em que será o tempo em que eu creio, antes ainda da aparição do anticristo, vem o tempo da apostasia. Esta apostasia, que é a operação do erro, ela justamente acontece depois de que a igreja ela é arrebatada. Pois bem, queridos amigos, nós vamos terminando essa aula de hoje. Foi um pouco comprida, mas eu gostaria que você pegasse todos esses versículos que nós mencionamos e você pausasse o vídeo, voltasse, assistisse de novo hoje, amanhã, no final de semana, compartilhasse com seus amigos, no seu grupo de estudos, nos seus grupos das redes sociais, e você estudasse a aula 1 primeiro e a segunda aula. Se você está ouvindo essa aula 2, mas não ouviu a aula 1, vá até o meu canal no YouTube e assista a primeira aula para que você entenda exatamente o que nós estamos fazendo. No final dessa semana nós teremos a terceira aula. No final dessa semana, hoje eu estou falando aqui, hoje é dia 25 de maio, a noite de 25 de maio. No final dessa semana, nós estaremos fazendo uma aula ao vivo, aberta para todas as pessoas, inclusive respondendo perguntas dos assuntos que nós tratamos nessas 2 aulas e todos os comentários das pessoas que comentam nos nossos vídeos. Se você tiver alguma dúvida, você coloque no comentário desse vídeo e no final de semana nós vamos marcar, fique atento aí no nosso canal, nós estaremos marcando uma aula ao vivo, onde eu estarei ao vivo respondendo às perguntas das pessoas e aos comentários que foram escritos e que serão escritos. Deus abençoe a sua vida cada vez mais. Um forte abraço a todos, fique na paz e na bênção e até a próxima.